Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de lives Destrava Psi. Hoje a gente vai falar sobre o tema Psicologia é filantropia, não posso cobrar caro. A gente tá fazendo essa série de lives, eu estou fazendo essa série de lives aqui no Instagram para ajudar psicólogos e psicólogas a crescerem e prosperarem nessa nossa profissão tão linda e que muitas vezes a gente não consegue, efetivar esse crescimento por várias crenças, por vários empecilhos e bloqueios e amarras. E hoje a gente vai falar sobre um fator que impede você de dobrar seu faturamento, de crescer, de prosperar, que é justamente essa ideia de que psicologia é filantropia. E vamos entender por que a gente, às vezes até inconscientemente, tem tanta dificuldade em lidar com o dinheiro, dentro da nossa profissão, dentro do nosso negócio e prestando os nossos serviços. Então, vamos lá. Só para lembrar que quem tiver alguma pergunta, pode colocar aqui na caixinha de pergunta. Eu até esqueci de responder na última live uma pergunta que estava aqui, mas eu lembrei, que é bem melhor quando a gente coloca aqui, porque fica mais organizado, tá bom? E aí no final, ou então de acordo com a finalização das minhas ideias, eu vou respondendo essas perguntas. Tô muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Comecei um pouquinho antes, porque um paciente desmarcou. E aí ia ficar mais viável para mim antecipar. Mas vamos lá. Então, gente, de onde é que vem essa ideia, que psicologia é filantropia? Eu até anotei aqui no post-it uma definição de filantropia para ler para vocês. Filantropia é o ato de ajudar o próximo por atitudes altruístas e solidárias que colaboram com os outros seres humanos através de alimentos, material de higiene, recursos financeiros, ações que vão colaborar com a vida de outros seres humanos. E aí, vamos entender, que o nosso serviço, a psicoterapia, a gente falando de psicologia clínica, ele se configura em facilitar transformações, em facilitar mudanças, na resolução de problemas, no tratamento de questões emocionais, na vida das pessoas. E isso também é ajudar as pessoas, A gente também ajuda as pessoas. Porém, não é só isso, Não se resume a isso. Porque, naturalmente, as pessoas, a população em geral, a sociedade em geral e a gente também, a gente acaba associando, a imagem do psicólogo, que a gente já conversou bastante aqui, que é sempre colocado num pedestal, é quase um anjo, que bom que a gente é associado assim a figuras positivas, mas nós somos profissionais de saúde mental que facilita esses processos de transformações e nós ofertamos um serviço, assim como os médicos, assim como os nutricionistas, assim como os fisioterapeutas. E se a gente não tomar posse dessa ideia, que estamos aqui, que investimos, que estudamos, olha que coisa importante, a gente estudou por muito tempo, para poder fazer um trabalho com técnica, com qualidade, com ciência, a gente acaba se enrolando nessa questão da parte financeira, E aí entra todas as crenças e esquemas de autossacrifício. Todo psicólogo tem uma teoria, todo psicólogo tem um esquemazinho, um pezinho ali no autossacrifício. Porque, normalmente, quem faz a opção por psicologia, a grande maioria das pessoas, quem é que faz essa opção, fazer a faculdade de psicologia? Quem gosta de ouvir os outros, quem gosta de ajudar, Quem tem paciência, quem gosta de humanas, Então, naturalmente, a gente vai ter
uma característica de autossacrifício, e aí essa característica acaba embolando a vida da gente. Quando a gente começa, não só nos atendimentos, na vida toda, né? Então é aquilo de fazer pelo outro, né? De se doar ao outro. E que bom que a gente tem isso, né? Eu imagino que é muito difícil a gente exercer a nossa profissão, né, na psicologia sem essa característica de empatia. É uma empatia mais apurada, porque aqui a gente está lidando o tempo todo com a vida, com as dores, com os problemas, né, daquelas pessoas que confiam a nós isso tudo, e a gente precisa sim, né, ter essa empatia. Porém, o autossacrifício é outra coisa, né? O autossacrifício faz com que a gente sacrifique o que é nosso pelo outro. E aí, quando a gente faz isso, na prática mesmo aqui do consultório, a gente flexibiliza muito os valores que são cobrados. A gente não cobra quando o paciente cancela a sessão. A gente faz primeira sessão gratuita. Eu sei que muita gente faz primeira sessão gratuita como uma forma, né, de expor seu trabalho, de gerar uma conexão. Porém, eu não faço dessa forma. Mas tem muita gente que faz isso na base do autossacrifício mesmo. Não, eu vou atender e aí aquela pessoa vai ver se gosta do meu trabalho ou não. E aí eu acho justo não cobrar. Gente, é a tua hora de trabalho, né? Você vai abrir mão de um monte de coisas para poder estar ali no consultório, naquela hora. Você vai se organizar para aquilo. E aí, se a gente entra nessa dinâmica, a gente abre as sessões para tudo. Para tudo. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que é super flexível, mas que eu aprendi a ser muito assertiva na dinâmica aqui burocrática do meu consultório, porque eu sabia que se eu não exercesse essa firmeza, ia impactar no meu faturamento no fim do mês. Inclusive, a Tâmara deve estar aqui assistindo, a gente estava fazendo uma reunião agora. E eu acabei, assim, quando ela começou a trabalhar comigo, eu sempre coloquei pra ela a forma como eu lidava com essas coisas, né? Quando a gente tava fazendo treinamento e tudo mais, porque ela precisava expressar também a forma como eu lido. E tudo isso, mais uma vez vou falar aqui, a gente sempre deixa claro na primeira sessão, né? Na sessão que a gente faz o contrato terapêutico. Eu costumo ter pouquíssimos problemas em relação à cobrança, em relação a cancelamento, em relação à diferença de valores, justamente porque eu faço um contrato terapêutico bem amarrado. E eu sei que tem gente aqui que nem contrato faz, né? Porque, ai, que coisa comercial, que coisa formal para se fazer em uma relação terapêutica. E aí, ó, chove problema, entendeu? Daí já parte, né? Isso aí já sinaliza como as pessoas têm dificuldade de enxergar o nosso fazer, a nossa profissão como algo sério. Eu vou até dizer aqui, como algo sério mesmo, né? Porque se você não tem essa postura diante das pessoas que você tá lidando, as pessoas também não vão ter. Entendeu? É aquela velha ideia, né? Se você não se valorizar, o outro também não vai valorizar. Então, eu sinto que esse é realmente uma crença que a gente tem que limita demais, né? A gente alcançar os nossos objetivos, a gente atingir o nosso objetivo de faturamento, a gente atingir o nosso objetivo na agenda também, a gente reduzir os problemas que a gente vai ter e as dores de cabeça, porque se a gente não tiver uma posição assim, a gente vai ter muita dor de cabeça. E aí não reclama, tá? Se você quer ter uma postura assim no seu trabalho, né, com muita flexibilidade, você paga quanto você quiser numa sessão, isso me assusta um pouco. Isso me assusta. Eu sei que é uma prática de algumas abordagens, mas isso não processa na minha mente. Você chegar para o paciente e dizer quanto que você paga na sessão. O paciente dizer. Enfim, a Jéssica tá fazendo uma pergunta aqui super relevante, que é se eu cobro para fazer visita escolar. E sim, eu cobro.
E isso é esclarecido desde a primeira sessão. Quando eu faço contrato terapêutico, eu já tenho até decorado. Sessões com familiares. Não, faço assim. A primeira sessão, que é essa. Sessões com familiares, com o pai, com a mãe, com o motorista, com a babá, com a avó. E a visita escolar, que eu vou fazer em algum momento do processo terapêutico, elas constam para cobrança. E aí, se, quando eu agendar a visita escolar, eu falo assim, se quando a visita escolar for agendada, você não quiser manter a sessão do seu filho naquela semana, a gente cancela e faz apenas a visita escolar. Se a gente for ter as duas sessões naquela semana, as duas sessões vão constar para a cobrança. Isso é uma opção dos pais, entendeu? Então, gente, a gente acaba evitando muitos problemas quando a gente deixa as coisas claras no início. E é muito bom quando, assim, a sensação, né, pra quem fez esse contrato, quem tá ali, esclareceu tudo direitinho, quando acontece algum problema, até quando os pais esquecem de alguma coisa, a gente chegar e dizer, você lembra quando na nossa primeira sessão que eu expliquei como que funcionava essa questão? Ou então, você lembra que no contrato tem explicando que é dessa forma? Então, isso facilita muito a nossa vida. E aí, voltando para essa questão, né, da filantropia, a gente precisa entender que a gente não cobrar pelo nosso serviço, porque a visita escolar é o nosso serviço, faz parte do nosso serviço. Inclusive, assim, você precisa ter um dia que você consiga fazer essas coisas extras, porque você não vai fazer uma visita escolar no meio do seu horário, porque você não vai perder 3 horários na agenda. Hoje, a gente ainda tem uma maior facilidade, porque as escolas estão propondo fazer isso por videochamada. Então, não precisa, você pode encaixar no seu horário de atendimento, se tiver alguma sessão extra. Mas antes não, por isso que me perguntaram hoje, por que você não atende dia de sexta? Eu não atender dia de sexta não quer dizer que eu não trabalho dia de sexta. Inclusive, assim, eu uso a sexta para resolver todas as minhas coisas que eu nem deveria trabalhar, viu? Já entra aí o autossacrifício também, mas tudo bem. Eu uso a sexta para resolver todas as minhas coisas e tudo que não me exige um horário fixo. Então, visita escolar, eu faço dia de sexta, dia de terça e quinta também de manhã, porque eu não tô atendendo. A gente precisa ter um turno livre, 2 turnos, na verdade, um de manhã e uma tarde livre, para poder fazer esse tipo de coisa. Senão, vai explodir, você vai transbordar, você não vai conseguir dar conta na sua agenda. Lara, mas eu tenho muito horário vago. Mas aguarde. Quando você não tiver horário vago, o bicho vai pegar. Então, você precisa ter esses horários. Então, na sexta-feira, normalmente eu faço isso. Normalmente também eu me dedico a essa questão aqui dos cursos. E a gente precisa ter essa organização para poder não se enrolar. E aí, a gente não cobrar pelo nosso serviço. Aí eu vou dizer, visita escolar, primeira sessão com os pais. Ou cobrar valores que não sejam justos, gente, com o nosso trabalho, é entrar nessa categoria de que psicologia é filantropia. Generalizando, é claro que eu tô falando aqui de uma forma generalista. Mas é entrar nesse autossacrifício. E é a gente não valorizar o nosso trabalho. Não é uma obrigação da gente a gente se adaptar totalmente à realidade do outro. Entendeu? Então, a gente fazer isso, aí eu vou entrar numa parte que às vezes mexe, né? A gente fazer isso, ter essa postura mais firme, ter essa postura mais assertiva, ter essa postura mais comercial, eu posso até dizer, não é a gente ser mercenária, não é a gente ser uma pessoa má, exploradora, porque eu sei que algumas pessoas acabam sofrendo, né? Quando pensam assim, quando tá diante de alguma situação que precisa ajustar um valor, então que não cobrou, que a paciente cancelou e você sinalizou que vai precisar constar para cobrança e aí o paciente não gostou e aí você pensa, ai meu Deus, eu tô sendo uma pessoa má, tô sendo uma pessoa horrível.
como é que a gente tá sendo uma pessoa horrível cobrando pelo nosso trabalho? Pergunto a vocês, né? A gente tem essa dificuldade justamente por conta de tudo isso que eu falei aqui antes. Porque a gente pensa que se a gente fizer isso, a gente não vai estar compreendendo o outro, não vai estar acolhendo o outro. Mas a gente pode fazer isso sim. Pode fazer as duas coisas. Inclusive, eu sempre coloco aqui, quando a gente fala sobre dinheiro, eu sempre digo, olha, você está lidando com seres humanos, com dores, com intimidade, com seres humanos, né? Com vulnerabilidade. Você não está vendendo blusa, você não está vendendo calcinha, entendeu? Está vendendo churros. Claro que é diferente. Claro que você não pode ir para um outro oposto e virar um robô que não abre exceção para nada, que não flexibiliza para nada, entendeu? A gente precisa ter bom senso. Existe uma coisa que eu amo na vida que se chama bom senso. E eu acho que poucas pessoas têm. Que é ter sensatez nessa vida. Claro que se um paciente chega para mim e explica a condição financeira, explica o que é que está acontecendo, que naquele momento não está tendo condições, a gente vai encontrar juntos uma forma de resolver aquele problema. Entendeu? Mas não é todo mundo que chega pra mim né, querendo um valor mais baixo e muito baixo que eu vou abrir essa sessão. Para isso eu tenho os horários de atendimento social. E eu que vou determinar isso. Não é que eu vou abrir exceção para tudo. Gente, se a gente fizer isso, a gente fica muito prejudicada. Entendeu? É por isso que existe flutuância de faturamento para psicólogo clínico. É por isso que vocês acham que tem essa flutuância toda. Porque vocês abrem exceção para tudo. Então, deixa eu ver aqui que teve uma observação. Eu percebi que você faz contrato fixo mesmo, com assinatura e tal. Né, Lara? Daí ajuda ainda mais você a sinalizar ou a relembrar. Com certeza. Tudo que eu falo, que tem no meu contrato, eu falo na primeira sessão. Eu tenho na minha mente, eu pareço uma metralhadora quando eu tô falando no final, porque já tô muito condicionada. Mas eu entrego o contrato físico nesse envelopezinho aqui, porque o que é concreto parece que vale mais. Eu até explico, isso aqui é um termo de compromisso terapêutico. O título do meu contrato é esse. Não é um contrato que vai, sabe, que alguém vai entrar com um processo, que vai... Nada disso. É só para firmar o compromisso que eu tenho com aquela família. E isso faz uma diferença enorme. Enorme. Muita gente tem medo de fazer isso, de parecer uma exploradora, de parecer uma mercenária, de parecer uma pessoa má, porque tem essa postura. A gente tem que investir na terapia pra saber ser assertiva, minha gente. Eu invisto na minha. Tem uma prima minha que fala assim, eu não pago tantos reais na terapia pra não ser assertiva com as pessoas que estão à minha volta. E eu uso essa frase sempre. Quando a gente dá sim para o outro, a gente está dando... Normalmente a gente está dando um não para a gente mesmo. Já ouviram essa frase? Adoro as frases. Olha, Juscelmo, você é um amor. O Juscelmo não é nem psicólogo, mas a gente conversa sempre, né? E ele acompanha tudo. Eu fico muito feliz com a interação dele comigo. Hoje a gente tava falando sobre isso aqui. Vou contar pra vocês. Isso aqui que eu postei hoje, vocês sabem que isso é um desejo de criança, né? Que não é só por conta que os meus pacientes pequenininhos pediram, é só uma desculpa. Eu tava falando que essas canetinhas, né, elas têm a ponta fina. E todas as minhas canetinhas de ponta fina aqui estão com a ponta pra dentro, né? Porque eles fazem... Aí, agora que eu peguei, eu faço assim. A gente vai usar isso aqui, mas sem força para a ponta não entrar, tá certo? Desse jeito. Aí eles começam. Aí eu sem força. Aí, eu sem força. Ai, meu Deus, é uma resenha atender criança. Lara, como você lida com famílias que tentam negociar o valor das sessões para manter as sessões? Eu negocio.
Eu negocio. Gente, principalmente se o processo terapêutico está em andamento. É como eu estou dizendo, a gente não está vendendo churros, né? A gente tá tratando de vidas. E aí é isso que eu sei que as pessoas têm dificuldade de encontrar esse equilíbrio entre ter uma postura assertiva e ter uma flexibilidade para lidar com essas coisas que vão aparecer. Não vai deixar de aparecer, não. Olha eu mexendo no cabelo, Jesus. Entendeu? Deixa eu só ver o que ele falou. Ah, ele falou sobre o sim. Pois é, quando a gente dá sim para o outro, em situações onde a gente esteja assim com essas, né, um embate, né? Normalmente a gente dá sim pra outra e dá não pra gente mesmo. E que coisa injusta, né? A gente dá não pra gente mesma. Por que que o outro merece mais os nossos sims do que a gente? Fica aí a dica. Ai, fica aqui comigo até ele chegar. Eu só não sei o nome, porque é Vivamente Psi. Então, deixa eu abaixar aqui meu roteiro pra gente dar continuidade ao assunto. A aula sábado vai ser de 10 horas, gente. Eu vou postar tudo direitinho amanhã. Então, tô lendo a colinha aqui que às vezes eu me perco. Por que é importante a gente falar sobre isso aqui? Eu recebi algumas mensagens dizendo assim, que tema relevante, meu Deus, essa é a minha live, né? E é importante sim, porque se a gente não tomar posse disso, as coisas não vão fluir, né? Uma coisa leva a outra, né? Quando a gente abre a exceção para uma coisa, abre para outra, e é como eu disse, aí vai ter flutuância no faturamento, aí você vai se sentir insegura, aí você vai achar que a psicologia clínica não dá certo, aí você vai achar que, né, que não tem segurança na psicologia clínica quando pode ter. E são esses detalhes, né, que vão fazer a diferença no final do mês, no seu faturamento, né? Esses nossos sacrifícios acabam desvalorizando o nosso trabalho. E aí a gente precisa trabalhar, eu vou dizer terapeuticamente, eu posso dar uma bagunçada aqui em vocês na live, mas na terapia de vocês precisam trabalhar essa culpa por cobrar, essa culpa por estipular um valor e achar que tá muito caro. Vamos falar sobre isso, né? Sobre ser caro. Um preço caro é algo muito relativo. Como é que a gente previne isso? Fazendo uma pesquisa de mercado. Lembra do bom senso que eu falei? Que é uma coisa maravilhosa na vida? A gente precisa ter. A gente só consegue estipular um valor justo e coerente com o nosso trabalho se a gente fizer uma pesquisa de mercado. Então, quando eu conversei com várias profissionais que estavam começando também, perguntei qual tinha sido o valor que ela tinha cobrado. Na cara lisa mesmo, na cara e na coragem. Como é que eu ia saber se tudo é tão velado na psicologia? Se ninguém fala de dinheiro? Eu não vou estar falando aqui pra vocês numa live aberta sobre quanto eu cobro. Mas teve gente que me perguntou por direct essa semana e eu respondi justamente porque ela estava começando. Ela me disse, Lara, estou começando a atender na clínica, eu queria saber quanto você cobra. Disse. Disse quanto eu comecei e disse quanto eu tô cobrando agora. Como eu disse a vocês, aumentar esse valor também tem que ser coerente. Não pode ser, bum, agora eu vou cobrar isso porque eu quero. Não. E existe muito profissional sem noção, viu, minha gente? Que quando eu fico sabendo assim, fulano cobra isso, fulano cobra aquilo. Tanto pra cima quanto pra baixo. Eu encontrei duas colegas um dia desses, assim, que são psicólogas, e que são psicólogas excelentes. Topíssimas. E aí eu nessa minha coisa de ficar conversando sobre dinheiro e psicologia, eu perguntei, vocês estão cobrando quanto? E elas me disseram, tanto. Eu falei, não acredito não. Pois, quando a gente se encontrar de novo, foi ano passado isso, quando a gente se encontrar de novo, eu quero ver vocês cobrando mais, não é possível.
Tipo assim, é uma dificuldade. Às vezes é por conta da região. E aí tudo bem, né? Porque isso tem a ver com a pesquisa de mercado. Mas nessa situação não era. Não era. E há um medo muito grande de perder os pacientes. Há um medo muito grande de perder os pacientes. Lara, você faz seu reajuste anual ou semestral? Eu faço meu reajuste anual. Isso está em contrato também. Todo mês de janeiro, na verdade, eu mando um comunicado lembrando dessa informação em dezembro. E em janeiro eu faço o reajuste. Teve um ano que eu demorei muito para mandar o comunicado. O ano foi esse ano. E aí eu fiz o reajuste em fevereiro. Tá? Eu não gosto muito de falar nessa média de valores porque eu acho que é muito relativo. Vou pensar, tá? Eu vou pensar direitinho e pode ser que em outra live a gente fale sobre isso. Lara, você acha que flexibilizar valor desmerece vocês enquanto profissionais ou cada paciente é um adendo na relação de vocês? Então, essa é uma questão que eu acho que deve gerar muitas dúvidas, porque vocês devem se perguntar assim, e como é que você escolhe quem vai flexibilizar? Aí, gente, é uma coisa muito particular, né? O meu serviço é o meu serviço. Eu tenho um preço, que é a base, né? E aí eu tenho um teto e um piso. Na verdade, eu tenho o teto e o piso, não é a base. Eu tenho o teto, que é o valor máximo. E eu tenho um piso, que é o valor... o máximo do valor que eu vou diminuir, entendeu? Então, eu não vou diminuir mais que isso. E de acordo com a situação, eu posso fazer essa flexibilização, não só do valor, mas também da forma de pagamento. Que eu tenho 2 formas de pagamento aqui no consultório, mas... Eita. Mas a gente conversa, entendeu? Então, assim, ao meu ver, flexibilizar não desvaloriza se você não faz isso descriteriosamente. Eu sempre me enrolo nessa palavra. Entendeu? Se você não faz isso assim, ó, de forma bagunçada. Não. Você precisa ter ali uma base. Você precisa ter uma firmeza na hora das cobranças. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Como você faz o cálculo do reajuste? Olha, gente, eu não sigo nenhum índice. Eu sigo o meu índice. O meu índice de investimento naquele ano. O índice de reajuste da sala, que tá um absurdo esse ano. Eu e Manu quase piramos com o valor que aumentou. Então, eu faço um cálculo baseado nisso e aí faço esse reajuste. Não sigo nenhum índice. Até me perguntaram uma vez, até um pai questionou uma vez, eu disse, olha, eu tô fazendo de acordo com o que eu acho que é justo pro meu trabalho. Tem a tabela de valores do CFP, mas também não precisa ser... Eu vou confessar a você, nunca segui, não. Mas, ok, é uma base, né? Vamos lá. Como é que a gente pode... Eu me perdi aqui. Tava falando da culpa, né? Tá. Trabalhem a culpa e essa questão do autossacrifício. Isso é uma coisa séria, tá? Eu trabalho com terapia do esquema e eu mesma tenho um esquema fortíssimo de autossacrifício, que é abrir mão de algo seu pelo outro. Sempre, né? É a nossa reação automática. E graças a Deus estou terapeutizada aí há muito tempo, né? Buscando a minha assertividade na vida. Assertividade, a quem faz parabéns eu desejo assertividade. Porque eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente pode ter na vida, né? É você equilibrar a firmeza com a gentileza. É você acolher o outro sem desacolher vocês. Nem sei se existe essa palavra. Sem negligenciar você. Então, quando a gente faz isso, você vai conseguir ter essas ações que eu tô falando aqui com menos culpa,
né? Você não vai ter a sensação que está devendo ao outro. Porque você não está fazendo nenhum favor. Você está ofertando o serviço, está cobrando por ele. Entendeu? E a qualidade dos seus atendimentos também, gente, vai melhorar. Tudo tá ligado uma coisa a outra, né? A tudo que a gente vem conversando aqui esses dias nas lives. Por quê? Por que vocês acham que eu tenho condições de oferecer over delivery material aqui no meu consultório? Porque eu consigo cobrar um preço justo para a experiência que eu quero proporcionar ao meu paciente. Então, eu não teria como proporcionar isso, né? Não estou falando assim da atenção, estou falando de material, de ter um cafezinho, de ter uma sala incrível, que eu amo a minha sala, eu acho que ela é incrível mesmo. De ter as lembrancinhas, de disponibilizar os recursos que eu disponibilizo aqui, que já está incluso no valor da minha sessão, entendeu? Então não tem como vocês fazerem isso se vocês não cobrarem um valor justo. Eu não tô falando um valor caro, tô falando um valor justo, que esteja compatível com o serviço que você está ofertando. Imaginem o seu serviço como um produto. Esse produto, ele precisa ter um valor compatível a ele, entendeu? Então, é muito importante a gente tomar posse disso, gente. A gente não tem como dobrar o nosso faturamento, que é sobre o que a gente vem conversando aqui todos esses dias, se a gente não tivesse essa assertividade. Lara, você e sua sócia dividem a mesma sala. A gente divide o espaço da clínica. A gente alugou uma sala grande, que não tinha nem parede. A gente fez 2 salas e a recepção. Cada uma tem a sua sala e a gente divide o valor do aluguel desse jeito, entendeu? Falar sobre isso é tão importante, principalmente no início na clínica, onde a insegurança em cobrar o valor justo pelo atendimento. Pois é. Eu precisei ter muita coragem para me segurar no início, para cobrar o valor que eu cobrava. Inclusive, não me rendeu os planos de saúde, porque plano de saúde não paga valor justo para ninguém, principalmente para os psicólogos, entendeu? Então, como que a gente faz na prática, né, para poder não associar psicologia à filantropia? Primeiro, você precisa ter essa noção, né, do que eu falei. Precisa fazer pesquisa do mercado para poder cobrar um valor coerente. Você precisa ter... Ai, vocês estão viajando aqui, me desculpem. Mas é ok, porque às vezes eu fico querendo ver o roteiro e me perco um pouquinho. Vou tentar me desvincular aqui um pouquinho dele. Então, assim, você precisa fazer pesquisa de mercado para poder cobrar um valor justo. Que seja justo também para o seu paciente. Você proporcionar uma experiência legal, certo? Todo mundo sai ganhando quando você faz isso. Lembrem disso. Todo mundo sai ganhando. Porque você vai estar mais satisfeita, né? Você consegue realizar um serviço com muito mais qualidade. Técnica também. Tanto do ambiente, mas quanto técnica, que é o mais importante, porque você vai ter como investir na sua carreira, entendeu? Então, outra coisa que eu coloco em prática é a questão dos horários para atendimentos sociais. Eu tenho 3 horários para atendimentos sociais e nesses 3 horários eu cobro um valor simbólico pelos atendimentos. Isso me faz, né, cumprir o meu propósito. Porque assim, gente, até falando dessa questão de valores, às vezes eu vejo um valor, um preço, na verdade um preço, né? E aí eu penso, poxa, se eu aumentar a minha sessão para esse preço, eu vou limitar tanto o meu público, né? Em relação à classe social. E eu não quero isso. Eu não quero só atender uma classe social super alta. Então, isso é uma certa dificuldade, às vezes, que eu tenho em pensar em aumentar, né? Ainda não cheguei nesse ponto, não. Mas eu quero atender menos horários, né? E, às vezes, eu penso muito sobre isso.
E os atendimentos sociais, eles me dão o espaço para eu cumprir o meu propósito nesse sentido, entendeu? Então, não fazer a pesquisa de mercado, começar cobrando muito caro também tá errado, eu acho. Porque, assim, não é que tá errado, mas assim, você vai sentir. Você vai sentir que vai demorar mais para chegar. Porque quando você tá começando, você também não tem uma super demanda. Entendeu? As pessoas não precisam saber, claro que você está começando, mas você não tem uma rotatividade na agenda. Então você precisa facilitar essa chegada. Claro que quando vocês mandam o preço da sessão de vocês, os pacientes vão optar por sim ou não, de acordo com a realidade deles. E aí, você cobrar um preço muito caro, você vai colocar uma objeção na concretização daquele atendimento. Entendeu? Então você não fazer uma pesquisa de mercado, você cobrar muito caro no início, você ser inflexível também, como eu falei pra vocês, né? É um jeito errado de fazer isso que eu tô falando aqui. O jeito certo de fazer o que eu tô falando aqui é ter noção, ter um certo nível de flexibilidade, né? Ter esse teto e esse piso na hora de pensar no valor da sua sessão e na hora de flexibilizar. Ser assertiva. Ser assertiva e tomar posse da sua profissão como um negócio. Não é filantropia. A gente ajuda pessoas, sim, mas o nosso trabalho não se resume a isso, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Me desculpem por ter dado assim uns espaços, mas foi porque hoje eu queria realmente seguir muito direitinho o que eu tinha planejado aqui pra nossa live, pra não ficar faltando nenhum ponto. E aí eu acabei olhando e me perdi um pouco e tudo mais. Mas assim, era isso que eu queria falar pra vocês. Vocês podem ter certeza que se vocês não tomarem posse dessa ideia de que psicologia não é filantropia e de todos os desdobramentos que isso ocasiona, vai ser muito difícil você dobrar seu faturamento ou alcançar o seu faturamento como psicólogo. O seu objetivo de faturamento como psicólogo. Pensem nisso. Trabalhem a culpa de vocês. Trabalhem o esquema de autossacrifício que eu sei que vocês têm. Que é psicólogo tem, tá? Quero ver um que chega aqui e me diga que não tem. Todos têm. Trabalhem isso que é... Tudo que é esquemático é muito profundo. Então não adianta trabalhar assim, agora eu não sinto mais culpa. Não é isso. Precisa trabalhar terapeuticamente. Emocionalmente. E coloque em prática o que a gente tá fazendo aqui, né? Pensem em algo, tipo que eu falei aqui, que vocês ainda não fazem no consultório de vocês, e coloquem em prática. Eu ia deixar aqui a dica, né, a tarefinha de casa, de vocês fazerem uma pesquisa de mercado. Mesmo que você não esteja começando agora. Faça uma pesquisa de mercado com as suas colegas. Falem sobre dinheiro, não tem problema. Entendeu? E veja como vocês podem adequar esse valor ao que seja justo para o paciente e para você. Tá certo? Deixa eu só ver aqui que... Você acha que mesmo com o tempo no mercado é interessante fazer essa pesquisa de preço para saber a média de profissionais que têm um tempo parecido com o seu? Olha aí. Estamos em sintonia. Eu acho que é importante sim. Quando eu falo isso, gente, não é você... hoje eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Eu tô falando como se fosse uma coisa super formal, né? Mas não é. É você conversar com seus colegas, seus pares, e saber o que é que tá rolando. Todo mundo faz isso. Por que a gente não pode fazer? Entendeu? Vamos desmistificar isso aí. Vamos falar sobre dinheiro, que é importante pra vida. É importante pra todo mundo, por que não é pra gente? Tá bom? Gente, sábado tem a live bombástica. Como fazer o meu post pelo Canva. Eu tô dizendo, eu vou fazer essa live. Eu quero ver vocês ficarem me enlouquecendo depois, mandando perguntinha, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz aquilo. Assistam a live. Tá aí, de mão beijada, de todo o coração, de todo o amor. Não estou reclamando pelas perguntas. Já expliquei aqui que eu não fico magoada, que eu não fico ferida quando alguém me manda uma pergunta, mas eu fico triste por vocês perderem tempo.
e perderem as oportunidades. Então, por favor, estejam na live, a gente vai divulgar o link. Vai ser no sábado, às 10 horas, eu vou fazer daqui. E a gente eu vou compartilhar a tela, gente, do meu computador. Espero que ele sobreviva até lá, porque ele está me deixando louca. Mas vai dar certo. Eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou fazer um post junto com vocês. Tá certo? Beijo, até sábado. Eu ia dizer terça, mas é até sábado. Chega.